Pronto, vídeo resolvido. Arthur Lira, essa é a cara do Centrão. Espero ter ajudado aqui com a sua dúvida. Não, brincadeira, você sabe, mas toda brincadeira ela tem um fundo de verdade. E sim, o presidente da Câmara é exatamente a cara do Centrão. A representação humana, encarnada, do que é esse Centrão que tem feito aí o governo rebolar para conseguir governar. Só isso. E eu sou a Júlia Keck. Pera lá, depois da vinheta eu te conto exatamente que Centrão é esse. Que Centrão é esse? O governo sabe bem que Centrão é esse. Mesmo assim, mesmo ele sabendo, tem dificuldade para lidar, porque é bem daquele Centrão que, se você oferece uma mão, ele quer o braço, o tronco, o corpo todo, e que ainda espreme o corpo e toma o caldinho ali, ó, de canudinho. Tô falando sério. Presta atenção aqui no índice de governabilidade do Lula. O indicador, o que é isso? É o indicador que mede as condições de um governo implementar uma agenda de interesse dele próprio, junto a alguns atores políticos, como principalmente junto ao legislativo, mas também junto ao judiciário e à opinião pública. Enfim, em junho, agora há pouco, esse índice era de 48%. E a gente não pode se esquecer que a gente está falando aqui do Lula, tá? Um político que, goste ou não, ele sabe como o jogo funciona. Ele está lá pela terceira vez. Mesmo assim, mesmo sendo ele, do começo do governo até junho, em pouco mais de 6 meses, o Lula concentra as piores condições de governabilidade na comparação entre seus 3 mandatos. O Lula 1 teve o índice de governabilidade médio aí de 74%, contra 76% do Lula 2. E esses números são, inclusive, os maiores da série histórica do levantamento, que começou lá em 2003. Júlia, mas você está comparando a média com a média de governos inteiros, com 6 meses, assim não vale. Tá bom, você quer comparar, então, os 6 primeiros meses só? Então, a gente pega esses 48% e coloca de frente dos exatos 48% que o governo Bolsonaro registrou em junho de 2019. Tá claro que o governo está enfrentando desafios, chame do que você quiser, mas que está enfrentando, tá. E está enfrentando essas dificuldades porque o Centrão preserva sua essência primeira. Há quem diga que nem tem essência, né? Mas o histórico ali de total fisiologismo. E agora existe ainda em meio a uma maioria conservadora no Congresso. E a história vira outra, porque quando a balança do fisiologismo começa a pender, ela pende para qual lado? Mas já que a gente falou em contexto histórico, o Centrão é um velho conhecido da nossa República. O termo, ele nasceu junto com a atual Constituição. Na verdade, até um pouquinho antes, ele começou a ser usado durante a Assembleia Constituinte de 1987. Para ser mais específica, a gente viu pela primeira vez esse termo assim, ó, pá! Na edição de 3 de novembro de 1987 de uma coluna do Estadão, que, ao tratar da Assembleia que começava a escrever a nova Constituição, trazia o título: Força dos Centristas será testada amanhã. Então, na página 3, o texto dizia assim: quanto à iniciativa do chamado Centrão, olha aí, de apresentar um projeto alternativo ao de Bernardo Cabral, se vier a ser rejeitada por Ulisses Guimarães, determinará a obstrução do trabalho pelos integrantes do grupo. E se eles forem mesmo 300, e se estiverem mobilizados amanhã, terão condições de embargar o início das reuniões plenárias. Fecha aspas. A Assembleia Nacional Constituinte. Uma emenda feita na Constituição em vigor permitiu que deputados e senadores eleitos em novembro do ano passado tenham poderes para elaborar a nova Constituição. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte é o deputado Ulisses Guimarães. A Constituinte chega a você, diariamente, pela voz e pela imagem deste diário, para dar conta do que está fazendo no plenário, nas suas 9 comissões e nas 24 subcomissões. Mas você também pode chegar à Constituinte, enviando sugestões suas ou através de seu sindicato, entidade de classe, associações de moradores. As subcomissões destinarão 5 a 8 sessões para ouvir entidades, ou você poderá participar das 30.000 assinaturas, patrocinadas por 3 entidades,
para que seja apresentada a proposta de emenda ao projeto da futura Constituição do país. Portanto, como constituinte que você elegeu, você também tem competência e responsabilidade pela elaboração da Constituição. Você também tem função constituinte. Sendo a Constituição a maior das leis, tem o maior desafio de nossa geração: a correção das injustiças que oprimem a sociedade brasileira. O primeiro dever do Estado é a justiça. Não há ordem sem justiça. E a miséria é a pior e a mais perigosa das desordens. É inevitável. A Constituição há de ser a mudança e gravitará na órbita da mudança. Naquele contexto, vários parlamentares de vários partidos ali com perfil de centro e de direita se uniram para apoiar o então presidente José Sarney. A gente está falando do Sarney. Sob o comando do próprio PMDB do Sarney e do PFL, o atual DEM, o bloco contava ainda com o PL, com o Partido Democrático Social, o sucessor do Arena da ditadura, também com o PTB e o Partido Democrata Cristão. Juntos aí nesse bloco suprapartidário, eles queriam mesmo, sabe o que era? Era combater as propostas mais progressistas ali na redação da nova Constituição. E aí que nesse governo Sarney, eles experimentaram um gostinho gostoso do poder e gostaram, ganhando então mais adesão e vencendo votações importantes já no começo dos trabalhos. Assim, então, o chamado, batizado Centrão percebeu que podia trocar o poder que tinha no Legislativo por vantagens em nomeações para cargos públicos no Poder Executivo. E Sarney concordava com isso, escancaradamente, assim. Por exemplo, numa reportagem de 7 de janeiro de 88, Sarney diz: "Vou governar com os amigos, prestigiando os que me prestigiam." E assim foi até aqui. Claro que em cenários distintos, mas sempre o Centrão presente, medindo ali forças, sabendo do seu peso, da sua importância e cobrando o seu preço para o governo que fosse. Tanto faz. Por exemplo, depois ali do Sarney, no governo Collor, o Centrão ele deu uma acalmada, por mais que a maioria dos líderes ali do grupo tenham sim apoiado a eleição dele. Mas esse apoio terminou rapidinho e você sabe o fim dessa história, né? Uma terça-feira histórica para o Brasil. Pela primeira vez, a Câmara autoriza o Senado a julgar o presidente da República num processo de impeachment. O voto que mexeu com o Brasil todo veio de Minas Gerais. Multidões em todo o território nacional saíram às ruas, de olho na votação histórica que acabou em festa. O Jornal Nacional está começando. A história do Brasil mudou nesta terça-feira. Pela primeira vez, a Câmara dos Deputados autoriza o julgamento de um presidente da República. Em todo o país, o povo foi às ruas, olhos grudados na TV, ouvidos atentos à contagem voto a voto. O que o brasileiro pedia nas ruas e praças, nas grandes cidades, 441 deputados garantiram com uma simples palavra: sim. Sim ao pedido de impeachment do presidente Collor. Nossos repórteres acompanharam passo a passo cada momento da decisão histórica. De Brasília, fala ao vivo Carlos Nascimento. Bem, e a sessão terminou há pouco ainda na Câmara dos Deputados, de onde nós vamos novamente falar ao vivo agora com o repórter Alexandre Garcia. Já está vazio o plenário da Câmara dos Deputados, quase vazio, mas ele foi o palco de uma decisão histórica, inédita na história do Brasil. Estavam presentes 480 dos 503 deputados, 23 ausências apenas e uma abstenção, a do deputado Gastone Rigg. 38 disseram não ao pedido de impeachment, que passou com 441 votos, muito além das previsões do próprio grupo pró-impeachment, cujo último cálculo dava 381 votos favoráveis. Muita gente surpreendeu votando sim. E nesse contexto em que o Brasil precisava voltar para os trilhos, Itamar Franco teve um amplo apoio partidário. Já na era FHC, a base de sustentação do governo era relativamente homogênea. Então, por volta ali de 2004, mesmo sem o rótulo de Centrão,
As siglas de ideologia meio nebulosa atuavam juntas em apoio ao governo Lula, PTB, PP e PL. Essas mesmas também acabaram embarcando, dando sustentação ao governo anterior, o FHC. Um ano depois, em 2005, estoura o mensalão, tendo no centro do escândalo o próprio PT e esses partidos. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Por ser o primeiro mandatário da nação, tenho o dever de zelar pelo Estado de Direito. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. O Congresso está cumprindo com sua parte. O Judiciário está cumprindo com a parte dele. Meu governo, com as ações da Polícia Federal, está investigando a fundo todas as denúncias. Determinei desde o início que ninguém fosse poupado. Pertença ao meu partido ou não, seja aliado ou da oposição. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro, que tem esperança, que acredita no Brasil e que sonha com o Brasil, com economia forte, com crescimento econômico e distribuição de renda, não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Corta para 2014, um centrão forte com uma nova cara, a cara de Cunha. A mim não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. Eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. Eu, como eu disse aqui anteriormente, refutei e rejeitei todos. E o rejeitaria se estivesse em descumprimento da lei. Mas, infelizmente, por mais que eu tentasse buscar qualquer caminho de interpretação e por todos os pareceres que chegaram até a mim pela consultoria legislativa, pela assessoria jurídica e por terceiros as quais eu consultei, não consegui encontrar um que conseguisse me desmontar a tese a qual está sendo aceita hoje. E eu não faço isso com nenhuma felicidade. Eu sei que isso é um gesto delicado, no momento que o país atravessa uma situação difícil. Eduardo Cunha. Aqui, antigos aliados do PT, como o PP e o PRB, apoiaram formalmente o impeachment da Dilma. A exceção foi o PR, que a Executiva Nacional decidiu pela orientação contrária ao afastamento da ex-presidente. Daí, ela sai. E com a ascensão de um deles, de um do próprio Centrão, o Temer, filiado ao MDB, antigo PMDB, que fundou o Centrão. Então, com a ascensão de um dos deles, ali o Temer, com isso, o Centrão ganhou contornos ainda mais conservadores, até pela liderança de quadros do DEM, como o Rodrigo Maia, presidente, então, da Câmara, e o ACM Neto, prefeito de Salvador. E o Temer foi bem cuidado pelo Centrão, viu? A gente não pode esquecer que, por conta do apoio fisiológico, ele escapou não uma, mas 2 vezes de ser afastado da presidência por conta do escândalo da JBS. Eis que o governo Bolsonaro aí vira a casa da mãe Joana. Na verdade, vira a casa do pai Lira. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, fui do então PFL. No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB. O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigla aqui. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver, eu nasci de lá. A Tereza Cristina é do PFL, atualmente Democratas. O Ângelo Lenzoni também é do Democratas. O Ciro Nogueira, que deve integrar o governo, é do PP. São um pouco mais de 200 pessoas. Se você afastar esse partido de centro, sobram 300 votos para mim. Você afasta 100 e poucos parlamentares de esquerda, PT, PSDB e PSOL, eu vou governar com 1/5 da Câmara? Não tem como governar com 1/5 da Câmara.
Agora, todo e qualquer partido tem gente boa, tem gente que não está muito interessada em fazer a coisa certa. Agora, eu tenho, né, e pretendo, dentro das 4 linhas da Constituição, buscar apoio dentro do parlamento. Então, da minha parte, não tem problema nenhum colocar aí, esse caso se concretize, né, eu vou conversar com o Ciro Nogueira na segunda-feira, colocar para dentro do governo, que é a pessoa, no meu entender, mais adequada a conversar com o parlamento, dada a vivência que ele tem desde 95 dentro da Câmara, dadas as funções que ocupou, e a pessoa mais adequada, mais certa para conversar com deputados e senadores. Pessoal, se você tem crítica a deputados do centro, não vote mais nesses candidatos por ocasião das eleições do ano que vem. É simples a coisa. Agora, se você bota a questão do Brasil, eu converso com elas. E eu converso com todos os parlamentares que me procuraram até hoje, eu abri a agenda e conversei com eles. É o meu papel aqui. E nós continuamos trabalhando dentro das 4 linhas da Constituição. Tu não acha um ato meu fora das 4 linhas. Eu nunca falei em controle social da mídia. Muito pelo contrário. A mídia tem que ser livre e responsável acima de tudo. Bolsonaro veio sim do Legislativo, do Centrão, sabia como a banda tocava, apesar de nunca antes, né, ter se sentado na própria cadeira da presidência. Mas ali ele, ameaçado politicamente com vários pedidos de impeachment que estavam pousando, dormindo na gaveta do Lira, ele começa a dar cargo, dar grana doidado para que esses processos mofassem na gaveta. E tudo na moita, com orçamento secreto. Orçamento secreto ali, ó. Bolsonaro literalmente, então, entregou nas mãos do Centrão o poder decisório sobre o orçamento público. Lira virou um operador de caixa. Ainda a própria Casa Civil, um dos principais ministérios, foi entregue a Ciro Nogueira. Outro cabeça do Centrão que passou, então, a dar a última palavra na gestão do orçamento. Julia, mas quem era o Centrão no governo Bolsonaro? Então, o núcleo duro, ele se formou no entorno do PL, do Republicanos e do PP. Mas outros partidos também votaram junto com o governo sistematicamente em várias e várias vezes, como o Patriota, o PTB, o PSC e o PSD. Inclusive, na reta final do governo, PP, PL e Republicanos comandavam juntos ao menos 32 postos-chave no governo, tendo para manejar mais de 149 bilhões. E não para por aí. Deputados e senadores desses partidos foram beneficiados com ao menos 900 milhões do orçamento secreto. Uma grana alta que foi movimentada fora do nosso olhar. E quando a gente finalmente entra no governo Lula, quando as coisas parecem que vão se estabilizar, entrar na normalidade Brasil, né? O governo se vê diante do gigante Lira, inflado pelo poder que ganhou na gestão anterior. Um dos aspectos, né, que formou o poder do Lira no governo, como eu disse, foi o orçamento secreto, o controle do orçamento secreto. Foi fundamental. Com isso, eita! Aqui, o Centrão hoje continua atrás da figura do Lira, que segue inflado, acostumado com o poder que tinha. Mas é importante entender quem mais que está junto, né? Porque o Lira não faz tudo sozinho. Ninguém governa sem base no Congresso, isso é fato, é básico. E no dia 2 de outubro, os brasileiros decidiram manter ali uma orientação majoritariamente de centro-direita na Câmara e no Senado. Ficaram casas conservadoras, dificultando ainda mais o rebolado do governo. Na Câmara, hoje, os partidos da base aliada, que estão fechados com o governo, são o próprio PT, o PDT, o PSB, o PSOL, PCdoB, PV e Rede. Isso numa Câmara com 513 cadeiras. E aí que, para aprovar projetos de lei complementar, como o arcabouço fiscal, o governo precisa de 257 votos. E quando a gente fala, então, de propostas de emenda à Constituição, vixe Maria, o número sobe para 308. Não dá para contar só com a base aliada. Precisam do Centrão, que o Lula mesmo disse que não existe. Mas ele, dizendo isso, citou exatamente quais são os partidos que integram hoje esse bloco. Escuta só. Então, isso só demonstra que você tem que negociar. E uma coisa equivocada também que a imprensa fala sempre, porque negociou com o Centrão, negociou com o Centrão. A gente não negocia com o Centrão. O Centrão não é um partido político. O Centrão, ele se junta em função de determinadas coisas, mas habitualmente você negocia com o partido. Então, o partido quem que é? O partido é o PT, é o PSB, é o PCdoB, é o PDT, é o PMDB, é o PSD, é o União Brasil, é os Republicanos, é o PP. Então, são com esses partidos que você negocia.
Pois é, como eu disse, o Lula ele conta com a base aliada, mas ele não foi eleito só com o apoio dela, não. Ele saiu vencedor das eleições com uma coalizão formada por 10 partidos: PT, PSOL, Rede, PSB, PCdoB, PV, Agir, Avante, PROS e Solidariedade. Juntos, eles somavam 121 deputados dos 513 e só 12 senadores dos 81. Como que a gente aprova algo no legislativo assim? Então, Lula começou a fazer um movimento de trazer mais gente para o governo. Desde o começo do governo, ele busca a aproximação ali com o MDB, o PDT, PSD e União Brasil, siglas que ganharam cargos na esplanada e que poderiam ampliar a base ali no legislativo para até 284 deputados e 49 senadores. Vale trazer nomes aqui, porque por trás dessas siglas tem rostos bem conhecidos nossos de outros carnavais ou de outras quartas de cinza, né? O MDB, antes do Temer e de Cunha, hoje está centrado principalmente na figura do Renan Calheiros, o PSD do Gilberto Kassab, mas também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E o União Brasil, ele, do Davi Alcolumbre, também é do deputado vira-casaca, Elmar Nascimento, sabe? Bem, a ideia, então, juntando com esses, era ampliar a base para até 284 deputados e 49 senadores, mas na prática a gente não viu isso. O Centrão queria mais e, por isso, começou a cobrar a tão falada mini-reforma ministerial. Então, segundo a consultoria Arco, com as negociações avançando sobre o Progressistas e o Republicanos, a base potencial do Lula sobe para 374 deputados e 59 senadores, que dá bastante massa aí para o governo manejar. A gente está falando do PP do Lira, do senador Ciro Nogueira, aquele Lula, melhor presidente do Brasil, depois ex-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, sabe? A gente ainda está falando do Republicanos, o partido do governador de São Paulo, bolsonarista Tarcísio de Freitas. Entra nesse balaio até o PL do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro. O que tem? Tudo depende do cargo, do poder de nomeação. Inclusive, essa mini-reforma ministerial oficializa a entrada pela porta da frente do Centrão aqui dentro do governo. Definitivo. Juliana, quem é que elege essas tralhas, tanto parlamentar do Centrão? Esse é outro papo, mas a condução deles ao Congresso é muito facilitada pelo sistema de votação, sistema proporcional. E eu já te expliquei isso em outro vídeo. Pô, depois de explicar tanto, eu mereço meu descanso, vai. Também sou desse Brasil comandado pelo Centrão, não é fácil não. Mas eu te espero no próximo episódio. Até lá!